Está começando mais um Spartan Cast, o podcast para quem vive saúde, performance e disciplina todos os dias. Esse episódio é apresentado por Rafael Curta, empresário, educador físico, faixa preta de jiu-jitsu e apaixonado por transformar vidas através do movimento. Vamos juntos nessa? Esse episódio tem o apoio de quem acredita na força do movimento e na transformação de vidas. Cressol. Na Cressol, tudo começa por você. RR Fit, linha completa de equipamentos para a sua academia. Gordinho Embalagem, tudo o que você precisa encontra aqui. Spartan Gym Fit, muito mais que uma academia. Farmácia Santa Terezinha, linha completa em medicamentos e manipulados. Atendimento que você merece. Casa Íris, a casa da família inteira. Fortalecendo o esporte, a saúde e o nosso projeto. Prestigie quem fortalece o Spartan Cast. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Spartan Cast, o 20º episódio. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial, ele que é médico cardiologista, Dr. Thales Stricker. Ele que é residente aqui em Laranjeiras do Sul. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da atividade física, da parte também farmacológica, né, parte direcionada à cardiovascular também. Então, doutor, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu, Rafael. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. Eu sou Thales Stricker, como você me apresentou. Eu sou não nascido, mas criado aqui em Laranjeiras do Sul. Sou médico cardiologista, faço alguns exames também, de teste ergométrico, ecocardiograma, vários exames aí da parte cardiológica. Estudei aqui, fui para fora, voltei e agora estamos aqui para dividir um pouquinho o nosso conhecimento. O Dr. Thales, lembrando que ele é um médico bem conceituado aqui em Laranjeiras do Sul. Se espanta-se por ser tão novo, né? Hoje, basicamente, a gente estava conversando em off a mesma idade, né? Então, assim, mesmo assim, vem com uma abordagem diferente, uma cabeça diferente, né? Que tanto como qualquer outra segmento, a medicina também está evoluindo a cada dia que passa, né? Então, se o médico não tiver atualização constante, ele fica para trás. Com certeza. A cardiologia é muito difícil de acompanhar, mesmo para gente que é cardiologista, especificamente dentro da nossa especialidade. Se você entrar em sites grandes, New England Journal, JAMA, né, American Heart Association, você vai ver artigos diários. Muitos artigos, é quase impossível você acompanhar. Eu já li a respeito de algumas questões a respeito de atualidades médicas, que a medicina ela só perde para a informática, em termos de validade do conhecimento. A informática, cada ano você vê coisas novas e praticamente a gente não consegue acompanhar, né? A medicina também, né? Então, com certeza, tudo aquilo que eu aprendi na minha formação na academia, né, dentro da faculdade, dentro da residência, muitas coisas já mudaram. Por isso eu acho que, com certeza, essa atualização, né, isso que a gente vai trazer aqui para o público, é sempre uma ponta de lança, assim, né? Tudo que a gente está estudando e trazendo de novidades são coisas quentíssimas. E assim, o que te fez interessar em entrar nessa área de medicina e principalmente na cardiologia? A cardiologia, para mim, na verdade, foi vamos dizer assim, aconteceu. Foi uma coisa muito natural. Eu não escolhi ela, eu acho que foi ela que me escolheu, na verdade. Dentro da medicina, né, você pode optar por várias especialidades. Acabei optando pela clínica médica, né, que são as doenças clínicas do adulto, né? Então você acaba focando um pouquinho mais nesse perfil, né? E depois dentro da clínica médica você ainda consegue escolher outras subespecialidades. Então o leque, na verdade, ele continua bem grande. Você pode ir para endocrinologia, reumatologia, gastroenterologia, enfim. Eu acabei me apaixonando pela cardiologia porque eu tinha essa ideia de voltar para o interior e poucas especialidades você consegue essa fixação de uma maneira boa, né? Porque dependendo da especialidade, por exemplo, oncologia, você precisa de um grande centro, você precisa de uma retaguarda grande hospitalar, né? Que às vezes no interior você não vai encontrar. Então isso acaba te restringindo para uma cidade maior. Como a minha ideia era realmente trabalhar desde a prevenção, tratamento, né, realização de exames, a cardiologia para mim foi a peça-chave.
foi excelente. E hoje você atua na linha de frente mesmo, né? Tá atendendo na Siscop, clínica particular também, né? Então é puxado, acredito eu, né? Com certeza, a gente se divide de consultório particular e os consultórios ambulatórios do SUS, né? Nós temos a nossa clínica agora que fica na Praça do Cinquentenário, né? Ali onde o pessoal chama o antigo prédião, né? E já estamos ali há 2 anos, quase indo para 3 anos. Reunimos outros médicos ali, outras especialidades, então formamos uma grande equipe, né? E dentro do ambulatório do SUS também a gente acaba acompanhando cerca de 8 municípios aqui da região, então é muita gente, né, bastante paciente, e é muito gratificante, porque a gente acaba, né, conhecendo muita gente, vendo a experiência de outros profissionais aqui da região. A gente tem esse contato também muito próximo com o povo, né? E podemos oferecer desde um tratamento, um acompanhamento simples, né, de um ambulatório ali do SUS, até coisas mais complexas, onde a gente quer acompanhar, por exemplo, a parte de desempenho, a parte de longevidade dentro do consultório particular. E dentro desses exames, né, que você citou, o que não faz hoje em Laranjeiras que vocês têm que acabar mandando para fora, né? Como você tem a clínica também, com certeza muitos exames vocês fazem direto na clínica e também via estado, no caso o SUS, né? Uhum. Mas o que não teria aqui em Laranjeiras que a pessoa tem que se deslocar para outras cidades para fazer? Tá, existem alguns exames assim que são interessantes, né, para o nosso dia a dia. Eu diria um dos exames se chama angiotomografia de coronárias, tá? É um exame que cada vez vem ocupando mais espaço dentro da cardiologia. É um exame que a gente pode genericamente deixar assim, é como se fosse um cateterismo virtual. Você vai ver as artérias do coração, vai ver se tem calcificação, se tem placas de gordura, ver se tem malformações das artérias, num estágio muito precoce, muito parecido com o que você vê no cateterismo, só que com um exame muito mais simples, né? Uma tomografia, basicamente aquela tomografia que você faz no hospital, entra naquele, vamos dizer, aquele forninho, né? É um exame rápido, indolor e que traz uma quantidade de informações tanto para prevenção quanto para tratamento muito grande e que a gente acaba mandando ainda para fora. Claro, existem outros exames também que a gente chama de velocidade de onda de pulso, que vai ver a idade vascular das artérias, que é basicamente um exame de pressão, né, que vai fazer 3 medidas da pressão arterial da pessoa e com isso a gente consegue avaliar a idade vascular dela. São coisas assim, pensando em longevidade, como a gente estava falando, que fazem muito sentido e a gente não tem aqui ainda, né? Mas acredito que com o tempo tudo vai se atualizando, tendo também investidores que, né, acredito que vocês ali como a Clínica Auster, né, vem trazendo um novo conceito em clínica, né, todos os médicos jovens, eu vejo que tem o pessoal, né, a galera vindo de fora também, trazendo médicos de fora, de especialidades que pouco compensa ficar aqui, né, que nem você falou endocrinologia, por exemplo, às vezes não compensa ele ficar numa cidade interior, ele vai para grandes centros, né, endócrino, na verdade não seria endócrino, seria oncologia, né? Oncologia. Mas endócrino também, né? Às vezes não compensa o profissional ficar em um consultório físico aqui na cidade de Laranjeiras do Sul, por exemplo. Compensa em cidades maiores, né? E assim, voltando mais assim para a parte do exercício físico, né? Que é o nosso objetivo aqui também, né? Tirar algumas dúvidas contigo, né? Acredito que a gente vai sair bem sanado dessas dúvidas. Em relação à atividade física, o quão você acha importante para a saúde do coração? Olha, Rafael, eu acho que isso, você há de concordar, eu acho que ninguém vai discordar da gente, né? Que é chover no molhado falar que atividade física é uma coisa boa, né? Não só para o coração, acho que para a cabeça, para a parte, vamos dizer, até muscular, respiratória, bem-estar geral, né? A atividade física, falar que ela é boa só para a parte cardíaca é minimizar, eu acho, o efeito. Então, a gente poderia colocar assim, atividade física como uma coisa que deveria ser um hábito, né, para todo mundo. Assim como escovar os dentes, tomar o banho, né? Ah, eu não quero escovar os dentes. Tudo bem, você vai ter alguns problemas. A atividade física é a mesma coisa. Ela tem que estar na tua rotina. Se você não tem uma rotina com atividade física incluída, alguma coisa está muito errada no teu dia a dia. Eu acho que a pessoa deve abrir um espaço na agenda dela
para a atividade física, nem que seja só como um hobby, né, para a pessoa realmente ali desestressar, melhorar um pouquinho, talvez a parte funcional ou a parte de saúde, mas precisa ter, né, um horáriozinho para ela botar em dia com a atividade física, porque nós vamos, acho que, conversar bastante sobre isso. É o primeiro remédio que a gente pode falar, né? Antes de querer tomar um suplemento, querer tomar um remédio que possa melhorar, assim, quanto tempo eu vou viver, ou melhorar minha pressão, melhorar meu diabetes, meu colesterol, a atividade física vai ser o pilar disso, né? A base. E a gente vai construir somente em cima disso. E para quem tem hipertensão, arritmia, enfim, doenças cardiovasculares, logicamente, né, antes de iniciar uma atividade física, existe uma preparação, vamos dizer assim, uma bateria de exames para realmente verificar até que ponto essa atividade física vai fazer bem também, né? Nesse quesito, tem muita procura de pessoas que fazem primeiro essa prevenção, depois iniciam uma atividade física? Infelizmente não, né? O que eu vejo na minha experiência pessoal, né, de cardiologista aqui na nossa região, a gente vê, na verdade, o contrário. A pessoa que já tem uma série de problemas de saúde, que vem se complicando e já toma 1 milhão de remédios, a receita está gigantesca, né? Ela está até chateada com o número de comprimidos e fica frustrada, né? Que o médico introduziu mais um, e os gastos vêm, os efeitos colaterais começam a aparecer, e aí a atividade física você vai ver praticamente inexiste na rotina dela. Então é uma coisa até que a gente acaba estimulando, trazendo as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, quanto que eu devo fazer, quando que eu devo fazer, né? Quem não deve, quem deve fazer, mas a atividade física, normalmente a gente vê a pessoa procurando depois que o problema já apareceu. Por isso que a intenção realmente é conscientizar, né, o nosso público aqui, de que faça atividade física, né? Vamos começar primeiro, antes das coisas começarem a surgir, e depois a gente ter que correr atrás do prejuízo. A prevenção sempre é o melhor caminho. Com certeza. Né? E a questão, assim, das pessoas, vamos dizer assim, que aparentemente eu tô saudável, tá tudo tranquilo. Fui na academia, fui fazer minha atividade física, tô sentindo alguma coisa estranha no meu corpo. Quais que são geralmente os sintomas que iniciam alguma pessoa que tem uma predisposição a uma doença cardiovascular? Bom, infelizmente, né, Rafa, as piores doenças, elas são silenciosas, né? Você vai pegar a pressão alta, praticamente nenhum sintoma nela, é uma doença eminentemente silenciosa. Ela só vai se manifestar com sintomas quando a gente já está passando por um nível de urgência, emergência hipertensiva, né? Que os sintomas aparecem. Mas vamos dizer assim, uma pessoa com pressão alta de 16, 17, se ela estiver acostumada com essa pressão, normalmente ela não sente nada. Um diabetes já aparecendo, um pré-diabetes ou um diabetes inicial, mesmo colesterol, não vai ter sintomas. Então, esperar o aparecimento de sintomas, a gente já está atrasado. Então é melhor sempre a gente agir um pouquinho antecipadamente, identificar ali os fatores de risco e começar a agir neles, né? Mas para a pessoa que começou a atividade física e tem pressão alta e tem diabetes, a primeira orientação é: não deixe de fazer atividade física. Mas se você está sentindo alguma coisa diferente, vamos procurar o médico, procure o seu médico e veja o que está acontecendo. Fazer alguns exames simples mesmo. A gente não precisa ser muito criativo. Um exame de sangue simples, um raio-x, um eletrocardiograma já resolve em 90% dos casos, tá? Tem um estudo bem interessante de avaliação de risco, né, de morte súbita, né, que é uma das coisas que a gente mais teme em todos os esportes, né, que acontece muito nos jovens. Na Itália, esse estudo, que um eletrocardiograma resolveu cerca de 80% a 90% das surpresinhas, né, que acontecem durante a atividade física. Lá um jogador de futebol que caiu no meio campo, desmaiou e faleceu. A gente consegue evitar isso com um eletrocardiograma. É um exame simples que você encontra em qualquer unidade de saúde, qualquer hospital vai ter. É um exame que leva ali alguns segundos, alguns minutos para fazer, não custa praticamente nada e vai trazer uma quantidade de informações muito importante. Geralmente, sim, a pessoa que sentiu esse desconforto, ele vem de um formigamento, palpitação, qual que é entre aspas, normal acontecer? Para você se sentir em alerta, vamos dizer assim. Até para o professor mesmo que está em sala, ou o técnico, enfim, que está acompanhando o atleta ou o praticante mesmo, tenha uma percepção que é urgente, né? O risco vermelho.
Certo. Os sintomas que deveriam alertar para alguma coisa cardiológica seria principalmente aqueles sintomas que se manifestam na atividade física, no esforço, né? Então veja, conforme você vai intensificando a atividade física, o coração ele vai precisando acelerar, a pressão ela vai se adaptando, normalmente aumentando, né? A pressão máxima ela tende a ir subindo gradativamente e a pressão mínima normalmente ela se estabiliza. Então vamos dizer, você começou a atividade física ali com 12/8, ela vai subindo para 13, 14, 15, na caminhada, na bicicleta, na luta ali no jiu-jitsu, você vai ver essa adaptação fisiológica. Então, a gente vai perceber sintomas geralmente quando essa adaptação não está boa, né? Então, por exemplo, um coração que começa a acelerar e tem lá uma coronária entupida, né, uma artéria, uma estenose entupindo essa artéria, ou como o pessoal chama, veia entupida, conforme o coração acelera, vai chegando menos sangue nesse coração porque não está entupido. Né? Então você vai começando a ter ou um cansaço desproporcional, ou você vai tendo um aperto no peito ou queimação. As dores que chamam mais atenção para a parte cardiológica são aperto e queimação. No meio do peito, que vão para o braço, pode ir para o pescoço ou para a boca do estômago. Tá? Piora com o incremento da atividade física e melhora se a pessoa descansar. Então esse é o sinal que a gente chama de angina típica. Tem gente que não vai ter os 3 sintomas, vai ter só 2. A gente vai chamar de angina atípica. Né? Outra coisa que a gente pode perceber, em quem já é atleta de alto rendimento, faço maratona, né, faço spinning, né, faço as lutas, faço crossfit, é uma queda do rendimento. Então você está acostumado a fazer um longão lá, 10 km, 20, 42, e começou a perceber que, opa, estou fazendo a metade, eu fazia 42, agora só consigo fazer 20, não estou conseguindo finalizar a prova. Bom, isso já é um sinal de alerta. Apesar de a pessoa ter ainda um lastro bem grande, poxa, ela corre 20 km, mas ela fazia 42, isso é um sinal de alerta. Alguma coisa aconteceu para essa queda de rendimento. Uma falta de ar desproporcional ou uma queda de rendimento, as dores no peito, desmaios sempre são preocupantes, tá? Alguns desmaios são tranquilos, mas alguns desmaios a gente vai ter que prestar mais atenção, tá? O desmaio mais comum na academia a gente vê ali depois, por exemplo, de uma esteira, a pessoa correu demais, parou subitamente. O coração ali desacelera rápido e a pressão vem junto. Então é comum a pessoa sentir uma tonturinha ali e às vezes desmaia. Nem sempre é um desmaio ruim, tá? Mas aquele desmaio acompanhado de uma palpitação errada, né, que você sente o coração disparar de uma maneira desproporcional ou você sente o coração falhar, esse não é um sinal legal. Esse seria um sinal para a gente investigar. Então acho que eu diria que seriam isso, tá? Dor no peito, falta de ar, queda de rendimento, desmaios e palpitações. Acho que seriam sintomas de alerta para a investigação. Show. Assim, aproveitando o gancho, né, a diferença, né, que a gente tem que colocar em mesa, vamos colocar assim, o atleta sedentário, praticante, né, sedentário e vamos dizer assim, o que já é de alta performance, vamos colocar nesse sentido. Tá. Não propriamente dito que ele seja um atleta profissional, mas de alta performance. Né? Hoje aqui em Laranjeiras tem muitos atletas que não são profissionais, mas são de alta performance. Qual que é a diferença de um coração desse atleta de alta performance de um sedentário? Tá. Para fins de classificação, a gente dá uns nomes um pouquinho diferentes, tá? A gente chama de sedentário, aquela pessoa que não pratica pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. A sessão mínima deveria durar meia hora, né? Então vamos dizer, 5 vezes de meia hora a pessoa seria ativa. Então a gente chama de sedentário aquele que faz menos atividade física do que os 150 minutos e a pessoa ativa aquela que faz mais do que os 150. E aí a gente pode trabalhar a intensidade, intensidades maiores, intensidades menores, para fazer esse tempo, tá? Depois dessa classificação de sedentário ativo, a gente entra para a parte aí do atleta, né? Que você falou, tem o atleta amador, né? Que é o nosso dia a dia, né? E tem o atleta profissional, que é aquele que é remunerado pela sua atividade, que vão ser os atletas realmente de desempenho maior, né? Que vão ter lá seus patrocínios, enfim.
Então, a diferença do coração é importante, né, nesse cenário, porque o sedentário ele pode ter algumas alterações relacionadas ao próprio sedentarismo. Você vai ver um coração mais duro, você vê ele com uma dificuldade de enchimento, principalmente. A pessoa que é ativa normalmente vai ter um coração mais normal, né? E conforme você vai indo para o alto rendimento, você começa a ver algumas mudanças do coração, né? Então, a pessoa que faz sua atividade física do dia a dia sem assim um grande desempenho ou uma grande intensidade, né? Vamos pôr assim, o dia a dia, o pai e a mãe, né? Os nossos amigos, vai ter um coraçãozinho ali normal, e o atleta, como ele começa a focar um pouco mais em performance, o coração começa a mudar. Você vê, as paredes do coração ficam um pouquinho mais espessas, né? A gente chama de remodelamento, fica um pouquinho mais grossa, mas não chega ainda a ser uma hipertrofia. Pode chegar numa hipertrofia? Pode, dependendo do tipo de atividade física. Atividades mais resistidas, halterofilismo, né? As atividades estáticas que a gente diz, parado, né? Então, mais o jiu-jitsu ali que está mais parado fazendo força, o halterofilismo, não sei, outros exemplos que você pode me dar aí. O crossfit mesmo. Crossfit, né? também. Então a gente foca mesmo nessa parte de musculação, o exercício resistido. Pode fazer uma hipertrofia mais concêntrica. Então você vai ver um coração com uma parede mais grossa, ocupando mais para dentro da cavidade, né? Então uma cavidade um pouquinho menor desse coração. Tá? E já o atleta de alta performance, de endurance, maratonista, ultramaratonista, spinning, ciclismo de alta velocidade, a gente vai ver um coração mais dilatado, tá? E isso pode ser fisiológico, tá? A gente vai ver um coração maior, mas uma parede mais fina, tá? E isso tem a ver com a fisiologia do exercício, tá? Um vai trabalhar mais com volume, outro vai trabalhar mais com uma pressão aumentada na saída do coração. Isso faz a hipertrofia diferente. Em relação aos batimentos cardíacos, pode ter alteração desses tipos de... Com certeza, isso coração. um ponto bem legal que você colocou. O coração que está bem adaptado à atividade física, ele vai ser mais lento. Então você vai ver uma pessoa mais bradicárdica. E não necessariamente isso é um problema. E com frequência a gente recebe assim, consultas, poxa, o doutor disse que o meu coração é muito lento. Até certo ponto, ótimo, isso é um sinal legal. Assusta até, né? Porque depende às vezes a pessoa não está preparada para ter aquela informação, não sabe, né? E a pessoa, vamos colocar um exemplo, um acidente, né? Essa pessoa era um atleta de endurance e o médico que atendeu não percebeu. Pode ter essa alteração também, né? Com certeza, vai pegar o médico desprevenido. Aquele médico que não está acostumado a ver esse tipo de adaptação fisiológica, às vezes pode até indicar um exame, às vezes desnecessariamente. E hoje em dia, com essas monitorizações pelo celular, né, por esses wearables, né, que o pessoal chama, anéis, né, que fazem a monitorização, ou mesmo alguns aparelhos que você utiliza para monitorar a tua respiração durante a noite, você vai ver o coração baixar ainda mais, para 30, 25, e às vezes aparece até algumas arritmias, alguns bloqueios. No Holter isso é bem comum, né? O Holter é aquele exame que monitora a pessoa 24 horas por dia, só a parte elétrica do coração, como se fosse um eletrocardiograma contínuo de 24 horas. E você vai ver a pessoa dormindo ali, às vezes ela faz alguns bloqueios, algumas paradas do batimento totalmente fisiológicas, e isso não assusta. Isso só mostra que realmente o coração está funcionando como deveria. E assim, voltando um pouquinho mais para a parte ali de suplementação, né? A cafeína, café, enfim, suplementos que aceleram, né, pré-treinos, vamos colocar assim. Qual que seria a tua indicação? É indicado, não é indicado? Muito cuidado. Bem legal essa pergunta, Rafa. A cafeína, ela teve um período aí que ela foi mais ou menos como a história do ovo. Não sei se você lembra. O ovo faz mal, não faz mal, piora o colesterol, não faz. Então, a ciência é assim, né? Ela dá um passo para frente, dá um passo para trás, né? E o ovo foi uma das histórias mais emblemáticas, né, disso. E depois veio a cafeína. Então, a cafeína, por um certo tempo, foi tratada como, né, uma coisa ruim, em termos de arritmia, em termos de pressão, e hoje a gente tem estudos bem mais robustos. Claro, a medicina foi avançando, os estudos ficam maiores, a gente tem mais tecnologia para entender. A cafeína, ela depende da dose, essa é a resposta.
tá? Então até mais ou menos ali 400 miligramas de cafeína, a gente vê redução de infarto, redução de AVC, melhora de diabetes, melhora de cognição, inclusive, né? Às vezes a pessoa vem queixando assim de falta de memória. Ela é um dos suplementos mais estudados e que realmente funciona, tá? A cafeína, até 400 miligramas, a gente está falando assim, de 3 a 5 xícaras, tá? Por dia. Agora, quando você fala do pré-treino, aí depende, né? O pré-treino ele tem uma carga bem grande, né? De cafeína, de maltodextrina, muito açúcar, né? Então você dá um estimulante grande, né? E bastante açúcar, para você ter o estimulante e a energia ao mesmo tempo. Só que se a pessoa já andou ali no dia a dia dela tomando café da manhã, o café depois do almoço, e às vezes já exagerou um pouquinho na dose da cafeína, e tomou um pré-treino que já tem um monte de cafeína, ela vai passar dessa dose dos 400 miligramas, e aí você vai para uma superdosagem. Aí você começa a ter problemas deletérios realmente, né? Vai ter um aumento da pressão, começa a deflagrar algumas arritmias, se a pessoa já tem uma chance de ter arritmias, ela pode ter isso piorado. Se você usa um pré-treino, eu acho que a ideia seria essa. Se você usa um pré-treino e toma pouco café, eu acho que não é tanto um problema, né? Agora, se você já toma muito café e toma um pré-treino, você pode estar passando dessa dose recomendável, tá? E principalmente, se você usa pré-treino e está sentindo palpitação, está sentindo que o batimento está errado, isso não é o pré-treino, isso é arritmia, isso é um sintoma. Aí a gente já deveria prestar atenção. Tem outros estimulantes também, né? A gente vê o pessoal usando Venvance, Ritalina, né? Que vão ativar lá no cérebro todo esse sistema simpático, né? Que acelera o coração, que faz os batimentos acelerarem, no caso, né? A pressão sobe. Ele está te deixando desperto, preparado, né? Então, isso a gente pode usar eventualmente, né? Mas usar todo dia, isso é um problema, né? Você está estimulando o tempo todo isso, vai começar a ter algum probleminha, com certeza. É como você fala, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? É dose. Então, assim, como você falou, realmente, o pessoal, eu vejo muito na academia, a gente tem a opção de ter o cafezinho lá, né? Então, tem gente que toma 3, 4 copas de café e vai lá e pega uma dose de pré-treino ainda, né? Então, ele se torna um efeito um pouquinho diferente, porque depende da pessoa também. Às vezes a pessoa já está acostumado. Eu vejo que às vezes, dá uma dose de pré-treino e acaba nem sentindo tanto o efeito do pré-treino, porque de tanto que toma todo dia, toda semana, 5, 6 vezes na semana toma esse pré-treino, o organismo parece que acaba acostumando. Isso é fato ou é mito? Isso é fato, né? Você vai tomando mais café, você vai aumentando o estímulo, né? E chega um momento que o café, ele dá um crash, né? Ele quebra simplesmente. E aí a pessoa, murcha, né? Praticamente. Então, o café é bem estudado nisso, né? Ele tem picos. Então, você toma um café, tem um efeito, daí ele perde o efeito. Daí você toma outro, perde o efeito. E nesse sentido, até tem uma substância mais interessante que é a cafeína. Desculpa. O chá verde, né? O chá verde ele tem uma outra substância estimulante, ele tem ali epigalocatequina, que é uma substância bem estudada na longevidade, né? O chá verde ele tem algumas substâncias interessantes ali, e ele tem a teanina, né? A teanina ela é como se fosse um estimulante parecido com a cafeína, além do chá verde ter a cafeína, mas ela tem um efeito incremental. Quanto mais você vai tomando, mais efeito vai dando. Então o chá verde é um pouco diferente da cafeína, que você vai aumentando o efeito cada vez mais que você toma. Só que essa substância do chá verde, ela não tem essa queda brusca, tá? Ela é mais perene no nosso sangue. Outra coisa, o pessoal diz que ela dá esse estímulo sem te deixar nervoso. Não sei se você já percebeu, quando toma muito café, você fica meio a perna chacoalhando, né? Você fica um pouco inquieto, ansiedade, né? E o chá verde ele tem esse foco calmo, tá? Então ele te deixa mais ligado, mas mais calmo, né? Então ele tem esse efeito um pouco diferente do café. Vale a pena, às vezes, a pessoa testar. E onde tem mais substância, essa substância que eu falei da teanina do chá verde, seria no chá matcha. Não sei se você já ouviu falar do chá matcha, que é basicamente o chá verde, mas é a folha moída. E geralmente você vai encontrar ele em pozinho, tá? Então o chá matcha seria uma alternativa interessante para as pessoas testarem como um estimulante, que seria até uma coisa alternativa à cafeína, e sem a gente cair também nos pré-treinos e nas outras substâncias. Porque tem gente que realmente, os pré-treinos eles não são só feitos de cafeína, né? Tem a taurina, a ginina, que ele
tem outras sensações, né? Até formigamento, né? Eu mesmo já tomei pré-treino e tive aquela sensação de formigamento. Não é da cafeína especificamente, né? Só que acaba... Eu não curto muito justamente por ter essa sensação. Aí parece que aumenta a tua disposição, mas aumenta a tua ansiedade também, né? Que a ansiedade, quer queira ou não, acaba... Eu, por exemplo, tenho ansiedade. Então, depende da medicação ou suplemento que eu vou tomar, tem que tomar cuidado. Porque ele pode alastrar mais ainda essa ansiedade. E o que é ruim, né? Aí eu não consigo treinar por conta da ansiedade, né? Então, a taurina, por exemplo, que tem junto da cafeína, ela tem algum efeito maléfico, benéfico? O que você... Na verdade, é engraçado, né? Que a gente vê a taurina junto dos energéticos, né? Bastante, né? Eu não sei, não conheço muito o mundo do pré-treino, para dizer bem a verdade, mas o que a gente vê mais no dia a dia são esses energéticos ali que a gente vê na geladeira, né, do mercado, enfim, e vem ali taurina. A taurina, ela não tem esse efeito da cafeína, sabe? De estimular. Ele tem, na verdade, um efeito de modular. Na verdade, para cortar um pouco, talvez, desse efeito que você falou, né, de a pessoa ficar inquieta, ele tem um efeito mais de refinar o efeito da cafeína, mas não necessariamente de causar mais estímulo, tá? E voltando um pouquinho na cafeína, eu acho que eu esqueci de terminar o raciocínio. A cafeína tem esse efeito de adaptação. A pessoa que usa muito começa a perder realmente o efeito, tá? Ela começa a se adaptar àquilo e você vai precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito inicial, tá? Por isso que é importante a gente tentar achar o meio do caminho. Se você usa demais, talvez você não vai ter um efeito maior. O ideal é a gente tentar buscar um equilíbrio ali. Então a taurina, na verdade, tem até alguns estudos interessantes, pequenos estudos assim muito incipientes para ter uma resposta concreta, mas alguns estudos até de melhora cardíaca, tá? Alguns estudos de insuficiência cardíaca e alguns estudos de arritmia, você pode até dar uma pesquisada depois, de melhora, tá? Então eu diria assim que a taurina ela até ajuda ali dentro daquele energético a não ter tantos efeitos colaterais da cafeína. Eu imagino que sem a taurina dentro desse energético, talvez aquele efeito daquele excesso de cafeína seria maior. A pessoa talvez ia sentir mais tremores, mais inquietação, e a taurina ela vem para dar essa modulada, tá? Estabilizada, né? Exatamente. E assim, passando um passinho um pouquinho mais largo para frente, vamos dizer assim, entrando também nessa parte de suplementos, enfim, a questão dos fármacos e anabolizantes, que hoje está estourado no mundo, né, de fitness, vamos colocar, que lógico, o próprio Monjaro, né, que veio para alarmar, para conturbar o negócio ali, que muita gente está usando hoje, né? O uso está sendo muito forte hoje no mercado, principalmente o Monjaro, mas já há tempos o pessoal já vem utilizando os anabolizantes, né? Que seriam as testosteronas, enfim, né? Nessa questão da testosterona, do uso de testosterona para o público, vamos dizer assim, geral, vamos colocar assim, não performance, alta performance, como a gente comentou anteriormente, mas para o público ativo, né? Qual que é a tua opinião sobre o uso de anabolizantes? Lógico, a gente vai comentar um uso, vamos dizer assim, consciente, né? O que tem muito uso inconsciente no mercado hoje, né? A pessoa vai lá, compra, aplica e tá tudo certo, e depois se der algum problema, resolve, né? Aí vem para você, né? Na tua opinião, o que você acha sobre esse uso? Bom, isso é bem verdade, né? A gente vê uma epidemia do abuso, vamos por assim, dessas substâncias, né? Que são os dopings, né? Basicamente, o doping é a utilização por atletas, né? Para ganho de performance, ganho de desempenho, né? A gente vê isso só aumentando, porque também não sei se você concorda, né? A academia caiu no gosto, né? Principalmente aqui do Laranjeirense, a gente tem muitas academias, isso é uma coisa muito boa, então é natural que as pessoas frequentando mais academia tendam a querer também ter um resultado melhor e às vezes elas vão recorrer ali à situação mais fácil. O dia a dia é corrido, tem pouco tempo, quer um resultado rápido, às vezes viu um corpo lá no Instagram e quer tentar atingir aquele benefício, aquele alvo, né, aquele ideal de corpo, e a pessoa tem pouco tempo para se dedicar tanto à alimentação quanto ao exercício físico e acaba recorrendo ao jeito mais fácil.
Então a gente vê realmente um incremento, e não é pelo atleta, é pela pessoa do dia a dia. Aquele cara ali, 20, 30 anos, que está na correria do trabalho, né? Chega ali para a academia de noite, né? Tem ali só uma horinha para treinar e quer o resultado rápido, não quer esperar 2 anos para ter aquele corpo legal, né? E às vezes os objetivos são irreais, né? A gente vê ali no Instagram, por exemplo, algumas pessoas que dizendo que são naturais e não são, né? E aí a pessoa tenta chegar naquilo, não consegue, né? Porque aquilo não é real, né? E aí vai utilizar a substância. Então a gente vê esse aumento. Bom, para quem a gente vai utilizar os andrógenos e os anabolizantes de maneira geral? Para quem precisa. As evidências científicas que a gente tem até hoje, principalmente da parte cardiovascular, a gente pode repor com segurança, então veja o que eu falei, repor para quem tem pouca, né? Que a gente chama de hipogonadismo, que é aquela, vamos pegar o homem, por exemplo, né? Que o testículo não está produzindo, né? Vamos dizer, por uma série de situações. Não produz, né? O hipogonadismo primário, que realmente não está produzindo, o hipogonadismo secundário, e o eixo dele está preservado, mas a glândula não produz, aí a gente pode repor, e nesse caso pode até melhorar o risco cardiovascular dele, né? A gente tem associação de pessoas, principalmente os homens mais velhos, né, produzindo menos testosterona, a gente vê menos massa magra, menos massa óssea, piores desfechos de resultados cardiovasculares, mais infarto, mais AVC. E você repondo esse hormônio, você traz a pessoa para um estado de fisiológico, volta para o normal. Agora, aquela pessoa que está no normal e você já está no fisiológico e você põe uma dose em cima do fisiológico, suprafisiológico, já não é mais fisiológico. A gente entrou numa situação patológica. Então, mesmo que, mas eu estou usando uma dose baixinha, a gente ainda não tem, eu digo, estudos de segurança para isso. Todos os estudos apontam que se você tem um estado de um eixo normal, a testosterona está legal, e você está repondo, você não está fazendo fisiologia, você está fazendo patologia. Então, nesse sentido, a gente vê vários estudos até falando o contrário. A pessoa que usa sem a necessidade vai ter um aumento de desfechos, tá? A gente vê uma queda da fração de ejeção. A fração de ejeção é basicamente assim, a força do músculo do coração. No longo prazo, uma queda da força do músculo, tá? A gente vê mais ateromatose, mais placas de gordura nas artérias, dependendo, claro, da suscetibilidade individual, do tempo de uso, da dose de uso, né? O tipo de medicação também, claro, tem essas nuances, mas de maneira geral, a gente vai ver uma piora cardiovascular. Sem falar nas tromboses, né? Queda de cabelo, a pessoa pode ter outros efeitos colaterais da medicação, mas focando nessa parte cardiovascular, então, resumo da ópera seria, se a pessoa tem testosterona baixa, pode repor sem medo. Minha testosterona está normal. Toda testosterona adicional vai adicionar risco, não benefício. De novo, é aquela coisa, depende da dose. Né? E vai mexer no eixo, né? Vai. Mexer no eixo, então, isso até pela questão de poder ter filho, né? A pessoa que é ainda muito jovem. Um erro que está acontecendo muito hoje, eu vejo, estando na academia, é a antecipação dessa utilização de anabolizantes. Vejo meninos aí com 17, 18 anos já utilizando. Isso é muito preocupante porque a gente não sabe daqui 20 anos como que vai se comportar esse coração, como é que vai se comportar esse corpo, né? Eu vejo, sempre falo, na minha opinião, eu mesmo, né, utilizo, né, uma dose baixa, né, não é fisiológica, é um pouquinho suprafisiológica, mas assim, já num estado de estabilizado, vamos dizer assim, né? Cuido também dos meus exames, se eu sinto alguma coisa diferente, eu vou procurar um médico, né? Tenho um acompanhamento também médico para isso, né? E isso que é importante, que a galera, que nem eu falei anteriormente, a galera tá pegando, compra lá do fulano, do ciclano, aplica e tá tudo certo, porque viu na internet isso, o ChatGPT falou que era para tomar tanto, tantas vezes na semana. Então, assim, isso acaba atrapalhando muito, principalmente acho que o ChatGPT hoje é um dos amigos e inimigos dos médicos, né? Porque ajuda também. Não vou falar que ele é uma ferramenta ruim. Ela é uma ferramenta boa, mas desde que seja bem utilizada, né?
Exatamente. Essa questão aí do ChatGPT, eu acho que ela serve como uma informação muito boa, né, muito robusta. Só que veja, essas inteligências artificiais, elas são treinadas na internet com informações gigantes. Então, dentro dessas informações que o ChatGPT traz, muita coisa veio de blog, veio de opinião, tá? Então, o nível de evidência de algumas coisas é muito baixo. Por isso que é importante a gente ter também esse outro lado do parecer médico para dar realmente substrato para essa coisa do ChatGPT. Eu acho assim, o ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa. Eu uso bastante para o meu dia a dia. A gente tem algumas dúvidas, mesmo sendo médico, que eu quero esclarecer rápido, que eu quero ter ali uma pesquisa rápida, que você não tem o tempo para estudar tudo. Ela consegue te trazer numa velocidade impressionante, às vezes uma coisa, né, que te tomaria um dia inteiro de estudos. Mas eu não posso confiar 100% ali na máquina, né? Eu preciso realmente validar essa informação. Então, será que isso é correto ou não é? Então, é importante, a pessoa pode fazer pesquisa ali pelo ChatGPT, mas sempre coloque ali, não invente dados, se restrinja às informações médicas, às evidências médicas, às sociedades médicas, para você filtrar pelo menos aquele ruído do treinamento da inteligência artificial. Tá? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar, vai ser cada vez mais usada e a gente vai cada vez ver mais gente chegando. Olha, eu conversei ali com um robozinho e ele me disse isso. Tá certo ou não tá? Tá? Então, isso é uma coisa que os médicos vão ter que aprender a conviver e as pessoas também vão ter que aprender a conviver, mas veja, não confie 100%, tá? Sempre valide. Bom que você falou, né, a respeito de fazer o uso, isso é muito importante. Veja, a gente como médico, nós não temos que estar na posição de julgar a pessoa que está usando. O meu objetivo não é esse. Eu tenho vários atletas, inclusive, que acompanham comigo e usam. E eu pergunto, olha, você conhece todos os riscos? Não, eu já sei. Então tá bom. Então veja, se você vai continuar usando, vamos fazer o controle dos riscos. Porque a gente já sabe o que pode acontecer, não sabe? Sabe. Então, vamos tentar proteger isso. Bom, o que a gente pode esperar então ali dos efeitos, né? Uma queda capilar? Será que a gente já não começa a fazer um implante capilar antes que a pessoa fique completamente calva, igual o Van Diesel, né? Vai piorar um pouquinho o colesterol? Vai. Como é que está o fígado? Vamos dar uma olhadinha. O hemograma, né? A gente vai ver ali uma policitemia, né? Uma poliglobulia, a gente vê o contrário da anemia. Um aumento da quantidade de sangue. Então isso pode favorecer trombose. Em alguns casos isso pode ser até bem grande. Você vê ali uma hemoglobina de 20, o normal é 15, 16. Bom, será que não vale a pena a gente entrar com um antiagregante para afinar o sangue? Principalmente no estudo com ratos, eu tenho no meu consultório um livro bem legal de cardiologia do exercício, que às vezes eu mostro para a pessoa que está em uso, para a gente realmente mostrar o que acontece. E a gente tem ali, por exemplo, um anatomopatológico, um corte do coração de um ratinho que usou a testosterona, e um ratinho que usou a testosterona e losartana, que é um remédio para pressão, mas que age muito no músculo do coração, evitando aquilo que a gente falou antes do remodelamento cardíaco, da hipertrofia. E você vê uma absoluta diferença, né? Dentro do coração normal, né, você vai ter as fibras bem entrelaçadas, né, aquela arquitetura do músculo bem bonitinha. Conforme a pessoa vai usando a testosterona, você vai ter um ganho de massa magra e vai agir também no músculo do coração. Só que no meio do músculo do coração você começa a ter uma deposição entre as fibras de colágeno, de substâncias que não são músculo. E isso pode desestruturar a arquitetura do coração. E o coração, quando você desmonta ele parece uma toalha retorcida. Parece uma toalhinha. Então o efeito de um lado do coração vai repercutir no outro, porque ele é uma circunferência, como se fosse um cone, né, de músculo. E às vezes um dano de um lado vai repercutir do outro, e a gente consegue identificar as alterações nessa arquitetura do músculo. A gente chama, que em inglês ele faz um twist, ele faz uma retorção. O coração ele bate assim, ó, torcendo. A gente pensa que ele bate assim, né, como batendo palma, mas ele bate assim, ó, girando. Então é bem engraçado. E no ecocardiograma, com strain, isso é muito importante para o teu público e principalmente os atletas, quando for fazer ecocardiograma, se você faz uso de anabolizantes, fazer o ecocardiograma com strain, porque você vai ver esse twist, essa torção do músculo, e só o strain que consegue ver, tá? E ele vai ver antes
da pessoa ter os sintomas, tá? Porque quando você tiver os sintomas já é muito tarde. Então, a gente vai ver isso também. Então, eu faço uso da substância, bom, vamos começar uma losartana dose baixa, já vai controlar a tua pressão, já vai evitar esse dano miocárdico. Então, quando você vai no médico, não vá assim no médico pensando que ele vai dizer para eu parar. Na verdade, o médico ele tem que ser teu amigo. Doutor, eu quero continuar usando, eu vou usar, então vamos começar o controle de danos. Vamos ver onde que pode dar repercussão para a gente proteger isso. Mas saiba que o melhor dos caminhos seria não abusar realmente, né? E aí, isso é uma decisão muito pessoal. Tem gente que vai usar para o rendimento, que está feliz com isso, esse é o objetivo de vida, mas a gente não quer ver o outro lado, né? Da pessoa chegar ali, olha, eu usei sozinho, como você falou, né? E aí chega com o coração todo estragado. E aí, assim, até certo ponto, o coração ele aceita esse desaforo e se você parar no momento correto, muita coisa reverte. Mas tem um certo ponto que passou dali, algumas coisas não voltam mais. Vamos, por exemplo, dizer a ateromatose. Se você já tem gordura nas artérias, isso é um legado, isso é para sempre. Para sempre você vai tomar um remédio de colesterol, vai ter que controlar melhor. A insuficiência cardíaca. Eu desenvolvi um coração inchado, um coração fraco. Isso é para sempre. Então a gente tem que tentar evitar chegar nesse ponto. Então agir antes. Então vou manter o uso, quero manter o uso, vamos controlar os danos, né? Não sei se você já viu, né? Nessas cracolândias, nesses lugares onde as pessoas usam 1 milhão de substâncias químicas danosas aí para alterar o estado mental, a gente vai ter ali à disposição, às vezes, seringas, né? Para a pessoa usar para diminuir o dano, né? Para não ficar compartilhando, não passar um HIV, uma hepatite um para o outro. A mesma coisa a gente tem que pensar dentro de quem usa anabolizante. Vamos acolher esse atleta que faz uso e vamos controlar exatamente aonde pode dar ruim. Eu digo que é basicamente igual a pessoa que fuma. Eu fumo, eu sei que você vai ter uma chance maior de câncer de pulmão, câncer de garganta, de bexiga, infarto, AVC, vamos controlar isso. Mas vamos tentar parar de fumar também, né? Mas, não quero. Então tá bom, vamos controlar o restante. Então acho que isso é o mais importante, essa lição é o mais importante. Com certeza, né? Porque você não vai, como você colocou o exemplo do cigarro, né? A pessoa não vai parar. Pode ser que ela pare, mas ela vai ter que querer parar, né? Não é o médico que falando que ela tem que parar por causa do risco da saúde. Tanto que na própria caixinha do cigarro já vem assustando o usuário, né? Mas não adiantou muita coisa. Eu acho que isso acabou meio que sendo um protocolo que o governo mesmo exigiu dos fabricantes, né? Mas é que nem como você falou, a questão do uso, você pode até prevenir, é a prevenção, trabalhar com a prevenção. Da mesma forma que hoje, como a gente comentou anteriormente, que está bem em alta o uso do Monjaro, né? Que a gente, basicamente, pelo menos eu, sou um pouco leigo nesse assunto, a gente não sabe o que vai daqui para frente, o que vai acontecer, quais os riscos cardíacos que isso pode ocorrer. Já tem algum estudo específico para isso ou ainda não? Olha, essa é uma pergunta bem legal. Eu acho que esse contraste que você fez do andrógeno, né, dos anabolizantes com o Monjaro, é bem legal. Porque, veja, o quanto a gente fala, né, de anabolizantes, veja, não use, diminua, né, ou pelo menos faça o controle de danos. O Monjaro já é o contrário. Se você tem indicação, eu vou falar o contrário. Use, a medicação veio para isso. E eu pego muito, né, essa questão desse tabu, né, porque até certo momento, até recentemente a gente não tinha medicações para obesidade, né, e aí de repente veio esse boom, todo mundo usando, emagrecendo, ficando bonito, e as pessoas ainda têm esse tabu, porque antigamente a gente tinha remédios muito ruins para tratamento de obesidade. A gente tinha as anfetaminas. Meu Deus do céu, usar anfetamina, né? Um estimulante só para tirar o apetite. As anfetaminas eram usadas na guerra, você imagina, para o soldado ficar acordado, né, 48, 72 horas, e trazia uma série de efeitos colaterais terríveis, né? A pessoa ficava dependente daquilo, trazia hipertensão pulmonar, aumentava o risco de AVC e de infarto. Veja a sibutramina, por exemplo, foi proibida, depois voltou, mas para você utilizar você tem que preencher 3 folhas.
Uma fica com o farmacêutico, uma com o médico e uma com o paciente, dizendo todos os riscos que a pessoa pode ter ali de AVC, de infarto, de pressão alta, de tão ruim que a medicação foi na época. Eu advogo contra a sibutramina, apesar de estar aí ainda à venda, que você tem que preencher essas 3 guias. É como se fosse aquela ficha de declaração de óbito. Não sei se você já viu uma ficha de declaração de óbito. É igual, né? E hoje a gente tem aí o Mounjaro e tem a semaglutida, né? Que é o Ozempic, o Wegovy. O Ozempic tá um pouquinho mais velho no mercado, mas assim, com a ascensão do Mounjaro, que a tirzepatida, agora veio outra, né? A Retatrutida, né? Então, com certeza, ano que vem, esse ano, ainda vai ter outra, e enfim, que bom, né? Que, como você falou, ele meio que essa medicação veio meio que para tirar um pouco aquela questão do obeso ter que fazer uma cirurgia, sair da fila de cirurgia, né? Que isso, quer queira ou não, ocasiona até uma despesa muito grande para o governo mesmo, né? Para o governo é ruim isso, de ter muitos obesos, né? Então, ela ajuda a sair dessa fila, né? E como você falou, a indicação, você indicou mesmo, né? Lógico, mas tem contraindicação para algum tipo de pessoa ou todo mundo pode tomar? Claro, eu quis assim generalizar, não vamos falar sim. assim, todo mundo pode usar o Mounjaro? Não, tem certas pessoas que a gente vai ter um certo cuidado, porque a medicação não é isenta de riscos, tem os seus efeitos colaterais. A maioria são efeitos colaterais leves, mas pode ter alguns efeitos um pouquinho maiores, tá? Mas assim, o Mounjaro, né, e essas classes da GLP-1, né, ou GIP, que são os hormônios que eles agem, vieram para mudar o mundo completamente. Não sei se você tem acompanhado, mas até companhias aéreas de aviação têm notado uma queda no gasto com combustível, porque as pessoas que viajam estão ficando mais magras. Sério? A indústria da cerveja tem notado que as pessoas não estão mais bebendo tanto, e isso é um efeito também esperado com a medicação. As pessoas não querem beber mais tanto, e até alguns estudos relacionados ao tratamento do alcoolismo, sendo melhor do que o tratamento convencional com remédios psiquiátricos. A pessoa usando o Mounjaro, usando ali o Ozempic, a gente vê ela conseguindo parar de beber. Então vai mudar dramaticamente. Dentro do ramo do vestuário, pararam de vender tanto XXG, começaram a vender mais as camisas M's, né? Então isso vai mudar o mundo e não vai parar. Como você falou, está vindo a retatrutida, que tem um efeito muito maior, ainda está em estudo, não está aprovado, mas parece ser muito melhor. É considerada bariátrica química mesmo, né? A pessoa vai perder em torno de 30% de peso. É uma maravilha realmente, né? E tirando até pessoas que estão muito acima do peso, que não conseguem nem fazer a bariátrica, conseguem entrar com a medicação e depois fazer a bariátrica também. Com certeza, uma terapia ponte que a gente chama, né? Ganha ali um tempo e depois vai para a cirurgia definitiva. Por quê? Ainda essas terapias a gente costuma dizer que elas não são custo-efetivas, né? Porque o custo é muito alto e aí a gente vai ter que usar praticamente a vida toda. A OMS define a obesidade como uma doença clínica recidivante, ela volta. Então ela é uma sombra que vai acompanhar a vida toda. O melhor tratamento para a obesidade é não ficar obeso. Primeira coisa, porque depois que a pessoa fica obesa, a tendência é que ela sempre volte para o maior peso que ela já teve. O meu peso maior foi 110 quilos. A tendência é o corpo sempre voltar, é como um elástico. A pessoa começa a perder e o elástico vai ficando mais duro e ela volta para o 110, que é o efeito sanfona. Então essas medicações conseguiram destravar isso, né? A fase de peso, a perda de peso, ela atinge uma fase de platô, que a gente chama, né? Que é quando o peso estaciona. Geralmente essa fase de platô ela é postergada lá para 60 semanas e normalmente no dia a dia, só com dieta e exercício físico, a pessoa estaciona ali com 3 a 4 meses. Perdeu ali em média 5, 10 quilos, a pessoa estaciona, dá uma travadinha. E isso é natural, a obesidade é difícil de tratar, né? Ela não é só um desequilíbrio entre o quanto a pessoa come e o quanto ela gasta. Tem um efeito cultural, né? A gente se reúne com os amigos na mesa, né? Vamos fazer um churrascão no domingo. A gente tem o efeito geográfico, né? Se você pegar, por exemplo, um japonês, você já imagina um japonês mais magrinho, né? Porque o Japão
a geografia, o tipo de alimentação, leva o japonês a ser um pouquinho mais magro. A cultura japonesa é de comer um pouco menos. Você pensa num americano, você já vai pensar numa pessoa mais obesa, né? Já andando com aquele carrinho, né? Todas aquelas coisas. Então, tudo isso influencia. A obesidade é muito difícil, então, de tratar. Então, aquela questão de, fecha a boca, isso é muito simplório, né? A obesidade é difícil de tratar. Então, para quem que a gente vai indicar o Mounjaro? O Mounjaro e os outros, vamos dizer assim, essas medicações em geral, precisa ter um índice de massa corporal elevado, pelo menos ali 27, 27,5, tá? E quanto mais coisas a pessoa tiver ali, no caso, melhor, maior a indicação. Então, eu tô com sobrepeso e tenho pressão alta, ótimo, vamos usar. Diabetes também. Tô com diabetes, pré-diabetes, eu tenho apneia do sono. O Mounjaro é excelente para esse tipo de pessoa, né? Até houve aí uma aprovação, não sei como é que está agora, até para os dentistas fazerem uso disso, uma pessoa com obesidade com apneia obstrutiva do sono, né? Então, nesse caso, quanto mais coisas a pessoa tem, maior é o benefício dela utilizar a medicação. E a gente vai querer utilizar praticamente em todo mundo, ressalvadas algumas contraindicações. O que a gente precisa cuidar? A pessoa que tem diabetes já há muito tempo e quer utilizar, excelente, mas a gente tem que cuidar com o olho. Se a pessoa tem, por exemplo, uma retinopatia diabética já mais avançada, que é quando o diabetes começa a destruir os pequenos vasos no fundo do olho, a vascularização do olho se altera. E quando você diminui muito rapidamente com o Mounjaro a glicemia, você pode fazer uma isquemia do olho. Falta nutrientes, falta sangue. E literalmente a pessoa pode acordar cega, tá? Então, nesse tipo de perfil, se a pessoa tem um diabetes há muito tempo e já tem comprometimento ocular, primeiro vai passar pelo oftalmologista. Outro cuidado, principalmente aí o pessoal da academia, meninas, tá? Se faz uso de anticoncepcional oral, tem que trocar. Tem que trocar porque o Mounjaro está associado a menor absorção do remédio. Então, é alta a chance de a pessoa, da menina ali, da mulher, utilizando o Mounjaro, anticoncepcional oral, engravidar. Olha, e aí tem uma gravidez indesejada. Isso as pessoas acabam não abordando. Então, é uma coisa importante. Tem que trocar para método não oral. Vai fazer um Implanon, ou vai fazer um DIU de cobre, um DIU Mirena, tá? Mas não pode ser via oral. Porque como essas medicações interferem com a absorção dos alimentos, né, a estase gástrica, o esvaziamento do estômago, perde a efetividade do anticoncepcional e pode ter uma gravidez. Não só anticoncepcional, então outras medicações também. Algumas sim. Vamos colocar assim, medicações para ansiedade, vamos colocar, né? Tem também essa... Especificamente, eu não vou conseguir te dizer porque eu desconheço, tá? Eu tenho que reconhecer que eu não estudei todas as medicações para dizer que essa medicação essas medicações vão ter algum problema. Não li nada disso, tá? Eu acho que provavelmente não deve ter um efeito maior, tá? A gente vê até em anticoagulantes, por exemplo, que eu tenho vários pacientes que afinam o sangue por uma série de situações, a gente vê, na verdade, um efeito aumentado. Então, veja, nem sempre vai diminuir, às vezes vai aumentar o efeito dependendo da medicação. Aí, talvez, uma pesquisa na internet ou com o seu médico possa esclarecer essa dúvida. É uma coisa muito pontual e dificilmente a gente vai ter que fazer um ajuste de dose, tá? Outro caso que a gente tem que cuidar é se a pessoa tem câncer na família, principalmente câncer de glândula, tá? O câncer mais associado à piora com o uso dessas medicações é o câncer de tireoide. Ele pode piorar um tipo de câncer chamado de câncer medular, tá? De tireoide. Então, se a pessoa tem nódulo da tireoide, é bom acompanhar ou com o endocrinologista ou com o seu médico clínico, fazer um ultrassom de tireoide com um Doppler, tá? Não basta ver o nódulo, eu tenho que ver como é que está a circulação dentro desse nódulo. Será que é uma circulação sugestiva de um tumor ou não é? E com certeza acompanhar. Outra coisa que pode acontecer, você deve ter visto, as pancreatites, né? Então, a pancreatite veio, né? A gente vê muito no consultório, mas esse remédio faz mal, causa pancreatite. Veja, não. Ele pode alterar os marcadores de pancreatite, né, amilase e lipase, sem ser nenhum problema. E a pancreatite, o mais comum de acontecer, Rafael, é quando a pessoa tem ali a pedra na vesícula, litíase biliar. A litíase biliar, ela pode acontecer em qualquer processo de emagrecimento. Na cirurgia bariátrica, se a pessoa fizer muito jejum, veja um paciente internado na UTI muito tempo que emagrece rapidamente,
pode também ter pedra na vesícula. Se a pessoa fizer uma dieta muito absurda ali, emagrecer muito rápido, ela pode fazer pedra na vesícula. Então veja, normalmente na cirurgia bariátrica a gente mexe ali no estômago e já tira a vesícula, porque é muito comum a pessoa ali depois de alguns dias fazer pedra. Então isso não é inerente à medicação, mas pode acontecer. Está emagrecendo e dá uma crise de vesícula. E aí o que acontece? A pedrinha está descendo pelo canalículo e ela vai entalar bem no finalzinho ali do colédoco. Quando ela vai entrar no intestino, ela entala. E aí fica presa entre o intestino e o canal do ducto pancreático. E aí pode dar uma pancreatite pela pedra. E aí é uma situação dramática, porque você tem que operar rápido e tirar aquela pedra, porque o pâncreas ele produz um suco ácido muito forte. E isso pode, literalmente, vamos brincar assim, derreter o pâncreas, ele pode formar cistos e ter uma complicação grave. Mas isso é raro, tá? Se você faz um acompanhamento certinho, faz o tratamento correto, isso é uma complicação que a gente vai detectar muito precocemente, né? Então, se a pessoa já tem pedrinha na vesícula, começa com um monjaro ali, por exemplo, fica de olho. Deu uma dor do lado direito, embaixo do fígado aqui, preste atenção, faça um ultrassom, pode ser que você tenha que operar antes que essa pedra faça, né, uma crise maior. E a questão, né, que a gente vê também hoje do uso dos peptídeos que falam, né, que é o nome mais popular, né, para generalizar o monjaro, né, principalmente a questão da compra do medicamento, né, que é bem complicado porque, assim, o mercado paralelo é muito forte, né, o mercado nacional, pela questão do preço, a maior parte dos usuários acaba optando pelo paralelo, né? Ou seja, Paraguai, enfim, derivados do Paraguai, vamos dizer assim, vindos do Paraguai. O nacional ele é pouco utilizado, né? Pela questão do preço. E nessa questão preço, qualidade, como que fica? Olha, Rafael, como tudo, né, na vida, existe, quando tem um interesse econômico por trás, acaba aparecendo, né? Um mercado negro mais facilitado, né? Mais flexível, né? Para realmente resolver essas demandas de quem não tem o acesso. E isso pode ser um problema, né? Dependendo de como é executado, né? Então, vamos pegar o Paraguai aqui, por exemplo, que é a nossa fronteira, né? Eu tenho vários pacientes que acabam trazendo de lá, eu não recomendo, né? Obviamente a gente tem um problema na fronteira, que é o seguinte, ali tem muito comércio e acaba sendo infiltrado por quadrilhas, PCC, Comando Vermelho, outras quadrilhas, né? Que veem ali nessa medicação um potencial de ganho financeiro e acabam às vezes adulterando, né? Transformando aquela medicação que era para ter um efeito legal, num efeito às vezes negativo, né? A pessoa pode ter um efeito colateral inesperado, dentro do frasquinho a pessoa pode ter diluído aquilo. Então, assim, não é que o Paraguai é um país ruim, na verdade é um país muito bom, a gente só vê o Paraguai crescendo em todos os sentidos. O problema é realmente a fronteira, onde a gente tem muita infiltração até por quadrilhas brasileiras lá do outro lado, né? E esse ganho que eles estão tentando, veja, durante o Covid teve até tráfico de vinho, né? da Argentina. Então, isso vai acontecer, né? E é difícil de controlar. Eu acho que o Estado brasileiro não vai conseguir controlar 100%, sempre vai acontecer. Então, o que eu recomendo? Bom, se você vai comprar no Paraguai, né? Veja, existem pacientes dentro do Paraguai que estão usando o remédio paraguaio, né, no seu próprio país. E não necessariamente isso é um problema. Então, se você vai comprar lá, compre numa farmácia, compre num lugar correto, né? Não compre de atravessador, muito menos de atravessador da rua. Veja, não sei se você já foi ali para o Paraguai, às vezes ali até a meia que às vezes a gente vai comprar ali não presta, né? Então, cuidado, compre de um lugar de procedência. Mas né? tem um produto bom, né? Como você Tem um falou. produto bom. O problema é, às vezes, diferenciar o produto bom do ruim. Tem gente que sabe, mas eu acho que a maioria assim, dos brasileiros não vai saber. Então, o problema são os intermediários, eu acho, né? Se a pessoa for lá, vamos dizer, lá para Assunção, lá na capital, longe ali da fronteira, e comprar numa farmácia, né, adequada, que tem sua licença e tudo, não vai ter um problema, né, em si. Mas assim, eu não posso recomendar que a pessoa faça isso, exatamente porque eu não consigo garantir essa qualidade, a procedência. Exatamente. Eu, como médico brasileiro, eu tenho que
proteger o meu paciente, eu tenho que zelar pela saúde dele. Ah, mas doutor, eu vou lá comprar. Bom, por sua conta em risco, eu não posso impedir você. Mas existem esses problemas. Aqui no Brasil, né, como você falou da questão do custo, o Mounjaro ele foi autorizado a manipulação. Então isso resolve em parte a questão do custo. A Anvisa liberou essa produção brasileira via manipulação por farmácias magistrais, então não é qualquer farmácia, são farmácias grandes, tem um rigoroso controle em cima disso, no sentido de que a farmácia ela não pode virar uma nova indústria. Então ela não pode ter estoque, ela tem que produzir somente quando você chega ali com a receita e aí ela vai produzir. Tá? Ela não pode vender para outra pessoa jurídica, ela só pode vender para pessoa física, cliente final, porque senão acaba virando um comércio realmente. Mas a gente infelizmente vê isso, né, na internet acontecendo, vendendo em lotes, vendendo, né, de uma farmácia para outra, isso não pode. Tá? Mesmo a aplicação dentro de consultório médico, isso não é ético, tá? Tem uma série de medidas do Código de Ética Médica que recomendam que isso não seja feito, porque, veja, o médico não vende remédio, né? O médico ele acompanha o tratamento, ele não pode te induzir a isso. Então ele pode prescrever a medicação, você vai comprar fora e traz para fazer a aplicação ali, tudo bem. Mas comprar dentro do consultório, isso é um conflito de interesse. Né? Já pensou se eu, com meu paciente hipertenso, pedisse, compra ali na frente o remedinho da pressão e a gente vai tomar aqui dentro? Isso não pode existir, né? Esse conflito. O médico oftalmologista vendendo óculos, né? Isso é um problema. Mas a gente vê. Então, mas eu não estou aqui para julgar, eu só posso falar o que é permitido pelo Código de Ética Médica e o que não é. Então, a gente está vendo realmente, assim, até dentro do ramo médico, essas coisas escusas, assim, né, que estão acontecendo à luz do dia, né, e eventualmente isso vai se resolver de alguma maneira, né, tanto para o bem quanto para o mal, não sei como vai terminar. É um comércio, né? Até a questão do transporte, eu acho que ela pode ser que afete dependendo da medicação, né? Às vezes depende de refrigeração e geralmente produtos oriundos do Paraguai sem a liberação da Anvisa, ele não vai vir bonitinho lá na refrigeração ideal, na temperatura ideal, ele vai vir de qualquer jeito, né? Então isso pode alterar também a questão da qualidade do produto? Exatamente, né? Mais um ponto que você colocou. Por isso, mais um motivo para, se a pessoa for fazer uso e for comprar no Paraguai, seria a melhor situação de ela ir pessoalmente fazer a armazenação correta, né? Do que, às vezes, vir do atravessador, assim, com vários frascos dentro, às vezes, do cofre do motor, dentro do pneu do carro, sofrendo ali interação do calor, e o calor ele vai desnaturando, né, a medicação. Inclusive, a medicação, às vezes, ela pode vir ou em pó ou reconstituída, né? A medicação reconstituída, já que é quando ela está diluída, ela é mais sensível a essa variação de temperatura, então isso pode prejudicar ainda mais o resultado. Então, às vezes, a pessoa vai comprar uma medicação que pode ou ter um efeito menor, ou o calor, ele degenera, ele pode transformar a medicação em outra substância. Não sei se você lembra, um tempo atrás, ali bem na época do Covid, 2020, 2021, teve um problema com a losartana. O pessoal falava que a losartana dava câncer. Não era a losartana, era uma substância que aconteceu pela medicação se estragar, ela apareceu dentro de alguns lotes da medicação, que chamava dioxina, e aquilo poderia causar câncer. Então, pelo acondicionamento inadequado. Então, a medicação tem que estar num ambiente refrigerado, não é para bonito, é porque ela precisa daquilo. É interessante você ver muitas coisas que eu mesmo pensava que o médico iria contra, por exemplo, uma medicação importada, vamos colocar assim. Não é que é questão de contra, né? Como você falou, é questão que o Brasil ele é amparado pela Anvisa. Então, a Anvisa que direciona, fiscaliza os laboratórios, né? Porque, geralmente, o Paraguai em si tem as grandes marcas hoje. A Tirzec, se eu não me engano, é uma marca muito forte, né, dentro do Paraguai. E como você falou, o Paraguai é um país que está em ascensão. Na verdade, muitos brasileiros estão indo para o Paraguai, né? O Brasil está em decadência, vamos dizer assim. O Paraguai já está mais em ascensão, né? Muitos brasileiros indo morar para o Paraguai. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que
algo de bom tem lá, né? Seja ela questão política, enfim, né, de qualidade de vida, né, que traz uma qualidade de vida maior para a população. Mas, assim, no geral, bem interessante isso que você colocou da questão da medicação, porque muita gente, nós como leigos nisso, a gente não sabe, né? Ah, como que veio essa medicação? Como que tá chegando essa medicação? Tem medicação que realmente, né? Você vê lá, tá na embalagem, geralmente, ó, resfriado. Normal, né? Quando tá normal não tem nenhuma especificação, né? Mas é interessante porque tem que cuidar esse tipo de condicionamento, né? E como a gente fala, né? Como é proibido, você vem de qualquer jeito, né? Vem no motor do carro, vem no pneu, isso é muito perigoso. Então o uso tem que ser controlado em todos os sentidos, né? Não só dentro do consultório médico, mas como você tá trazendo essa mercadoria também, né? Então, no contexto geral, pelo que você deixou, o uso do Monjaro, dos peptídeos, é um benefício para cardiologicamente falando, né? Então, até para a gente estar já meio que, vamos dizer assim, direcionando ao encerramento, né? Foi bem, bem interessante. Acredito que todas as perguntas que eu propus aqui foram solucionadas, né? Foram muito bem, muito bem direcionadas para o nosso telespectador. Então, assim, deixa um conselho para a galera que está usando, o pessoal que está usando os peptídeos, está usando anabolizantes, num contexto geral, né? Deixa um conselho para eles procurarem um profissional adequado. Não sei se seria o cardiologista, esse profissional, qual profissional procurar primeiro, que é interessante, porque às vezes a pessoa, eu quero procurar um profissional médico, mas qual médico que eu vou procurar? Tá certo, Rafa. Eu acho que é interessante, eu vou deixar bem genérico, assim, né? Porque é difícil a gente abordar todas as individualidades relacionadas a, por exemplo, ao Monjaro e os peptídeos e aos anabolizantes. Então, vamos pôr assim bem de maneira geral. Anabolizantes, se você usa, procure o médico para fazer um acompanhamento disso, como você faz, para evitar exatamente os efeitos deletérios. Mas se você não usa, não comece. A intenção realmente é você ter uma longevidade, né, uma qualidade de vida muito boa lá no futuro. Então não abdique disso apenas por, às vezes, um efeito estético, um ganho de performance, que às vezes vai durar alguns anos e depois, às vezes, a pessoa desanima. Você bem sabe, né, que às vezes a pessoa empolga na academia, passa 1, 2 anos e depois some. Então, e às vezes nesse 1 ou 2 anos que ela usou, pode ficar uma sequela, né, que depois ela vai carregar para o restante da vida, esse legado que a gente chama do que ela fez. Então, essa seria a minha orientação para quem faz uso dos anabolizantes. E já em relação aos peptídeos, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, se você tem indicação, índice de massa corporal acima de 27,5, com comorbidades, não tem maiores grandes contraindicações, é o contrário. Use, a medicação está aí, ela veio para mudar o mundo, assim como a inteligência artificial vai mudar totalmente o jeito como a gente vive, nós vamos acostumar a ver essas medicações e logo logo vai chegar a retatrutida, a gente pode até fazer depois uma conversa sobre o que está vindo aí, porque vai ser uma avalanche. A gente vai ver essas medicações vindo para ficar e, cara, todo mundo vai utilizar, todo mundo vai utilizar. Olha, os efeitos são maravilhosos, né? Tem os efeitos negativos? Tem. O principal que eu gostaria que as pessoas cuidassem realmente é a perda de massa magra, que é o que o atleta não quer, perder massa magra. Então, capriche na musculação, capriche na proteína e, se puder, use a creatina. Essas 3 coisas, elas ajudam a manter massa magra, tá? Mas é esperado, a pessoa pode perder um pouquinho, até 25% ali, os estudos mostraram que pode acontecer. Isso é aceitável, mas eu digo que aceitável não é desejável, né? Você que não quer perder, eu quero até ganhar se for possível. Então, assim, não use anabolizante, use o Monjaro se você tiver indicação, se você tiver condição. Ela é uma medicação que veio para te ajudar, não veio para te atrapalhar, melhora o coração, vamos dizer de maneira geral, pressão alta, diabetes, colesterol, e não tenha medo.
Agora, claro, precisa de um certo acompanhamento, sim. O médico não está ali só para pôr o carimbo na receita. Como eu falei, às vezes a mulher aí que está assistindo, a moça, a menina, está usando o Monjaro e usa anticoncepcional, cuidado, você pode ter uma gravidez indesejada, sem saber. Né? Então tem essas nuances que a gente não percebe. Eu estou com um nódulo de tireoide. Olha, vamos observar melhor esse nódulo, porque a gente sabe que essa medicação tem uma associação com piora desse tipo de câncer de tireoide. Então, entenda que o médico está para te ajudar, não para te atrapalhar. E a função do médico é acolher. Se o médico viu que você usa anabolizante, te julgou, você não se sentiu bem acolhido, mude de médico. Às vezes vai ter um outro médico que vai ter uma abordagem diferente e às vezes você vai conseguir um resultado também diferente. Né? A gente percebe isso em todas as situações, tá? Não só na questão dos anabolizantes, mas se você tratar a pressão alta, e não sei se você já leu a respeito do efeito placebo, acho que todo mundo conhece o efeito placebo, né? O efeito placebo eu te dou essa água aqui, eu digo que ela vai te curar de alguma coisa e você se sente bem. E tem um efeito nocebo, que é o contrário, que eu falo que essa coisa aqui vai te fazer mal, e você toma essa água e você começa a passar mal. Esse efeito nocebo também acontece. Então, às vezes, um médico que não te acolheu direito, que te falou que isso vai fazer 1 milhão de coisas ruins, ele pode causar em você sintomas que são ao contrário do efeito placebo, sintomas que não estão ali, mas que você introjetou aquela coisa. Então é importante você sempre entender como usar, por que usar, quando não usar e o que pode acontecer nesse caminho. E a gente tentar driblar os obstáculos. Eu estou à disposição, claro, se alguém tiver alguma dúvida, a gente atende aqui em Laranjeiras, a gente tem outros médicos também para indicar. Dentro da própria clínica a gente tem médicos que podem abordar melhor. Dr. Leonardo Neri gosta de abordar essas questões. A gente tem um endocrinologista com a gente que também pode fazer, quem gosta, né, de telemedicina, né, pode fazer esse acompanhamento. E claro, a gente está também, se alguém do público quiser interagir pelas mensagens, pode mandar uma mensagem, alguma coisinha a gente pode resolver por ali, com certeza. Show. Só tenho a agradecer a esse convite aceito. Foi muito bem direcionada essa conversa. Acho que, como eu falei anteriormente, sanou muitas dúvidas da galera, vamos dizer assim, né? Porque muita gente às vezes tem essa dificuldade de querer, de perguntar, tem vergonha, eu estou usando, não estou usando, como a gente falou anteriormente, eu não uso nada, e a pessoa usa. Então, tá mentindo para si próprio. Eu acho que isso não é o caminho, né? O caminho é você ser um caminho da verdade, né? Uso. Então, vamos prevenir, né? A prevenção, acho que é a palavra-chave de tudo, né? Indiferente se você quer ou não, como o cigarro, eu não quero fumar, mas eu fumo. Então, assim, prevenir, né? Esses efeitos que podem vir, né? E você, com certeza, sanou muitas dúvidas aí. Tenho só a agradecer, né, a tua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Agradecer também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, aos patrocinadores, a Cressol, Gordinho Embalagem, RR Fit, a Spartan, a Casa Íris, a Farmácia de Santa Terezinha, que estão sempre conosco nesse podcast, que faz acontecer, né? A gente ficou um tempo aí um pouquinho em off, mas a gente está retornando e está retornando com tudo aí, com uma super entrevista com o Dr. Thales Stricker, né? Como ele já deixou, a gente vai deixar no final ali também as redes sociais para vocês estarem acompanhando o trabalho dele, que é muito bacana, né? Um jovem médico aí que está revolucionando Laranjeiras do Sul. Obrigado pelo jovem. Galera, fiquem com Deus. Muito obrigado. Thales, obrigado por aceitar o convite novamente. Prazer, e tamo junto. E até o próximo episódio. E esse foi mais um Spartancast. Se esse episódio agregou para você, inscreva-se no canal, compartilha, marca a gente nas redes sociais e aguardem o próximo episódio.